O apóstolo João, em sua epístola, diz que o mundo jaz no maligno. E o apóstolo Paulo chama este mundo de mundo tenebroso. Ambos veem o mundo como um sistema perverso que corrompe seus moradores, seus cidadãos. O mundo é compreendido por eles como sujeito a uma força maligna que transcende ao mundo material e ao mundo visível. Esta força, que tem na pessoa de Satanás sua personificação máxima, induz a criação a um estilo de vida que se opõe aos princípios do reino de Deus. Em meio a tudo isso, homens e mulheres regenerados, isto é, homens e mulheres que nasceram não da carne, mas do Espírito, que creram na obra redentora da cruz e na ressurreição de Jesus Cristo, são chamados para serem agentes transformadores deste mundo. Jesus Cristo representou a vontade do Pai no mundo, introduziu o reino de Deus entre nós, homens. Contudo, o seu ministério entre os homens foi consumado e ele outorgou a todos que nele crer a continuar seu ministério entre os homens, até que ele retorne novamente a este mundo. Jesus transformou a vida de sua geração e sua mensagem continua transformando a vida de muitos ainda hoje. Nós que cremos em sua morte e ressurreição, devemos continuar levando sua mensagem transformadora por todos os cantos da terra. Como agentes do reino de Deus, somos agentes transformadores deste mundo. Diante disto, precisamos esclarecer o conceito de transformação. Primeira pergunta que necessitamos responder: o que vamos transformar? Devemos transformar nosso mundo, onde alcançarmos, onde pudermos influenciar. Não devemos nos iludir, pensando que todo mundo, isto é, que todo cidadão se tornará cristão. Mas devemos compreender que Jesus nos ordenou pregarmos sua mensagem de salvação, de transformação de vida. Jesus nos ensinou também a orar: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Portanto, precisamos acreditar que podemos transformar o mundo da história, da cultura, das vestes, das línguas, da musicalidade. Somos chamados para transformar a história concreta da humanidade. Somos chamados para fazer com que o reino de Deus se manifeste entre nós, que ele seja realidade concreta e não apenas abstrata. Como cristãos, precisamos penetrar em todas as culturas e subculturas. Se faz necessário influenciarmos o mundo do saber, do objetivo, do subjetivo, de toda a sociedade, ainda que nem todos se tornem cristãos. Devemos sonhar com a possibilidade de possuirmos uma sociedade mais justa, verdadeira, pura, misericordiosa, alegre, porque somos os agentes implantadores do reino de Deus. A segunda pergunta que devemos responder: através do que iremos transformar o mundo? Ou como iremos transformar? O apóstolo Paulo diz que não devemos lutar com armas carnais, porque nossa luta é espiritual. 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 e 5. Não devemos pensar com isso que Paulo está dizendo que devemos apenas orar e nada mais. Paulo está mostrando para nós que não adianta pegarmos espadas e metralhadoras e sairmos por aí matando todas as pessoas que atrapalham a manifestação do reino de Deus. Não podemos voltar às cruzadas, onde assassinávamos em nome de Deus. Entretanto, nossas armas são poderosas em Deus,
porque provém do próprio Deus que em nós habita. Nossas armas são o amor, a justiça, a verdade, dignidade, saúde, amizade, adoração ao único Deus, fraternidade, solidariedade. Estas são as armas poderosas que levam cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Estas são, na verdade, as causas que Deus advoga. Quando lutamos por isso, as pessoas se aproximam de nós, buscam saber o porquê fazemos estas coisas. Por que lutamos por um mundo melhor, quando ninguém mais acredita nisso? É desta forma que vamos transformar. Para isso, precisamos sair do casulo espiritual. Precisamos entrar na periferia da cidade. Precisamos criar projetos que dê vida aos necessitados, que leve amor aos alcoólicos, drogados, que restaure a virgindade da prostituta, que faça do ladrão um homem justo e trabalhador. Precisamos caminhar pelas ruas e becos da cidade como caminhou nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O verdadeiro amor levará o mundo à transformação. Portanto, meus filhinhos, não amemos só de palavras, mas de fato e de verdade, conforme diz a epístola 1 de João, capítulo 3, verso 18. A terceira pergunta que precisamos responder: quem é o veículo para essa transformação? Com esta pergunta, pretendo alcançar a praticidade do Evangelho, a real existência da Igreja. A transformação deste mundo só ocorrerá com a implantação do reino de Deus. É necessário que a ética do reino se estabeleça sobre o mundo em que vivemos. Essa tarefa é prioritariamente da Igreja. Não podemos dizer que é exclusiva da Igreja, porque o reino de Deus se estende além da Igreja. Deus pode usar ímpios para estabelecer sua vontade, como usou o rei Nabucodonosor, Dario e outros homens. A Igreja faz parte do reino, mas não contém o reino dentro de si. A Igreja não possui o monopólio do reino. Contudo, a Igreja é a maior representante do reino na terra. Jesus deixou à Igreja a tarefa de mostrar a vontade do Pai ao mundo, de anunciar a redenção do pecador, de mostrar o que é o amor. Cabe à Igreja ser o exemplo para o Estado, para a sociedade que o cerca. A tarefa da Igreja é levar homens e mulheres, por meio da fé, a uma nova vida. A regeneração de cada ser humano, através do Evangelho anunciado pela Igreja, deveria levar a sociedade a um novo estilo de vida. Embora tenha crescido o número de evangélicos em nosso país, e me parece que hoje 35% de nossa população, parece que a sociedade continua pervertida. A injustiça continua reinando. A mentira, a corrupção continuam sendo predominantes em nosso meio. Talvez a solução não esteja em apenas falar de Jesus como curador ou libertador dos demônios. O erro é que se ensina demasiadamente que Jesus Cristo voltará para nos buscar e nos levar para um reino melhor. Isto é verdade, mas não se ensina que devemos lutar para fazer deste mundo melhor. Não se ensina o venha o teu reino para o aqui e agora. As igrejas precisam assumir a tarefa da libertação social, cultural, religiosa e espiritual. A Igreja de Cristo espalhada no mundo é o veículo para essa transformação. Eu e você somos o canal pelo qual Deus quer soprar a nova vida para cada cidadão deste mundo. A igreja não é o único meio pelo qual Deus age, mas é o principal meio de ação e manifestação da graça de Deus.
Nós, cristãos, devemos ser agentes de transformação, porque somos os embaixadores do reino de Deus. Não podemos negligenciar a tarefa que nos foi ordenada por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, desperta, sai deste marasmo espiritual, ou se necessário, desça do seu pedestal espiritual, entra no mundo e comece a brilhar. Leve a palavra de Deus ao pecador, leve comida a quem tem fome, dê água a quem tem sede, reparta tua túnica com aquele que não tem, construa albergues, creches, ou ajude as que já existem, para que estas possam se ampliar e socorrer os muitos que ainda necessitam. Viva o Evangelho plenamente, não fique só orando e falando, saia a campo e comece a trabalhar. Deus te abençoe.